sobre falsos irmãos. Antes de mais nada, meu amigo, minha amiga que estiver escutando esse vídeo, antes de você sair do vídeo ou dar um dislike, eu reconheço que esse vídeo é um pouco polêmico. É um pouco, né? Talvez seja bastante polêmico. Mas eu quero lhe incentivar a ouvir até o final e ouvir alguns dos argumentos que eu trago. E quem sabe sirva pelo menos para você refletir um pouco sobre esse assunto, mesmo que não vá mudar sua opinião. Em tantos anos de caminhada cristã, já vi muita gente entrar e sair da igreja. E aqui eu não falo simplesmente mudar de igreja por uma razão ou outra, mas se afastar mesmo dos caminhos do Senhor, ou o contrário, pessoas se achegarem, mas que entra ano e sai ano, seu comportamento, seu estilo de vida, seu modo de falar, seus valores não parecem mudar, o que me é muito estranho, olhando para a minha própria vida e para o que eu conheço da palavra de Deus. Alguém já disse que ter um encontro real com Jesus é como ser atropelado por um caminhão, no bom sentido, se é que há nesse caso. A pessoa não sai do mesmo jeito que entrou. Não é o propósito dessa reflexão falarmos sobre julgamento. E talvez você já tenha ouvido alguém dizer aquele versículo bíblico muito batido e mal explicado. Não julguem, assim vocês não serão julgados. Mateus 7:1. E se formos fazer uma interpretação sistemática, começando por João 7:24, parem de julgar apenas pela aparência, mas julguem com justiça, já podemos ter uma pequena dimensão de que aquele texto não é bem o que falam dele. A Bíblia, quando fala da igreja como ajuntamento de pessoas mais do que como corpo, nesse particular que eu vou falar, é comparada a um campo onde há uma plantação de trigo e durante a noite o inimigo vem e planta joio, conforme Mateus 13. Ocorre que o joio é muito parecido com o trigo. Na verdade, é virtualmente indistinguível numa análise superficial. Isso diz a Escritura. E se pesquisarmos e vermos vídeos na internet, podemos ter a mesma constatação. A diferença entre ambos se dá pelo fato de o trigo dar uma semente útil para a alimentação, e o joio é só a palha seca, que não serve para nada. Mas perceba que o foco do texto bíblico é sobre como são parecidos, e por essa razão não nos cabe discernir ou julgar. Nesse caso, vale o texto de não julgar se alguém é ou não convertido apenas pela aparência, porque tem muita gente que frequenta a igreja desde criança, sabe todo o evangeliquez, possui o traquejo, digamos assim, passaria plenamente por seguidor de Jesus, mas nunca foi convertido, nunca nasceu de novo. Para todos os efeitos, é alguém religioso como qualquer outra pessoa. Então não há como dizermos se é ou não salvo, exceto se examinarmos sua vida sob o microscópio e por muito tempo. E aqui faço um parêntese. Não é porque a pessoa não está dando frutos no momento que a pessoa não é salva. Para usar a mesma analogia da plantação, nem sempre é a estação certa para o fruto aparecer. A pessoa pode estar passando por situações na vida onde ela está no banco de reservas, para usar outra analogia dessa vez do esporte, e parece não produzir nada, apenas consumir. Mas Deus conhece o seu coração e tem interesse em consertar o que pode estar quebrado e tornar adubar e podar aquela planta para que ela volte a dar fruto. Voltando à metáfora da plantação, há pessoas na igreja que não são nem trigo nem joio, mas mamona, por exemplo. Mamona não tem absolutamente nada a ver com o trigo. Será que devemos ter o mesmo cuidado com essa planta e deixá-la no meio da plantação atrapalhando e sugando os recursos, se podemos facilmente identificá-la e cortá-la? Sem citar nenhum exemplo em particular, mas novamente da minha experiência religiosa, já vi muitas pessoas que se identificavam como religiosos, evangélicos ou mesmo cristãos, mas que seus frutos eram completamente incompatíveis com os valores de Deus, seu reino e sua palavra. Como devemos lidar com pessoas assim? Vamos ao texto bíblico. Paulo, em 1 Coríntios 5, fala a respeito de uma situação ocorrida naquela igreja, onde eles estavam abrigando em seu seio uma pessoa vivendo um relacionamento imoral, promíscuo com a mulher de seu próprio pai. Imagine que fosse sua madrasta, segunda esposa do pai, e não sua própria mãe. A igreja estava tratando como normal um comportamento absolutamente anormal, um pecado e pecado sério, e isso não pode nem deve ser tolerado. Eis o texto. Quando lhes escrevi por carta, pedi que vocês não se misturassem com pessoas imorais. Porém, quando eu disse isso, não estava falando de descrentes que vivem em pecados sexuais, ou são trapaceiros gananciosos, ou ladrões, ou adoradores de ídolos. Porque se fosse assim, vocês precisariam sair desse mundo. O que eu queria dizer é que vocês não devem fazer companhia a ninguém que se diz irmão em Cristo,
porém está envolvido em pecados sexuais, ou é ganancioso, ou adora ídolos, ou é um bêbado, ou um ladrão. Nem ao menos comam com alguém assim. Não é de nossa responsabilidade julgar os de fora da igreja, mas não há dúvida de que é nossa obrigação julgar e tratar com rigor aqueles que são membros da igreja e estão pecando nessas coisas. Só Deus é o juiz daqueles que estão de fora. Expulsem do meio de vocês esse homem imoral. 1 Coríntios 5, de 9 a 13. Aliás, com relação à tolerância, muito se diz, erroneamente por sinal, que o cristianismo é ou deve ser tolerante, mas na verdade ele é o oposto disso. Quanto a pessoas, o cristianismo é de certa forma tolerante, no sentido de que aceita e chama a todos que venham ouvir a mensagem da salvação, que nos alerta para o fato de que somos pecadores, de que Deus ama pecadores e deseja salvá-los por Cristo Jesus. Nesse sentido, é inclusivista. Deus não faz acepção de pessoas, conforme Atos 10 e 34, entre outros. Mas no tocante a ideias, pensamentos, valores, é exclusivista. Porque a começar pelo fato de que Jesus é o único caminho que leva ao Pai, a única verdade absoluta e a única forma de obtermos vida eterna, conforme João 14,6, esse pressuposto fundamental da fé cristã põe abaixo todos os demais sistemas religiosos existentes. Seus dogmas são tratados como crendices e superstições, e suas divindades como ídolos, falsos deuses e mesmo demônios. Em certa medida, mesmo em relação às pessoas, o cristianismo também é um pouco exclusivista. Como assim? Se a pessoa vem até Jesus e não deseja mudar sua vida, seus valores, Paulo manda a igreja tratar quem age assim com rigor, literalmente deixar de conviver e aceitar a sua permanência no meio do povo de Deus. Por quê? Porque, como o apóstolo trata nesse texto, a vida de pecados dessa pessoa age como um fermento que contamina o restante da congregação. Vou citar um exemplo, falando genericamente, mas digamos que alguém professe seguir a Jesus e ao comunismo, que são duas cosmovisões, duas religiões até completamente diferentes e opostas, antagônicas entre si. Deveria uma pessoa assim ser permitida no meio do povo de Deus? Há aqui algumas possibilidades. Se a pessoa é recém-convertida e não conhece direito às Escrituras, deve ser discipulada, dever de todo cristão para o recém-convertido. E durante esse processo vai ser-lhe explicado por que o comunismo é diabólico, já que desde a origem prega o caos social, a insubmissão e mais recentemente abraçou debaixo de seu guarda-chuva outras ideologias igualmente satânicas, como a defesa do aborto, a ideologia de gênero e o ativismo homossexual. Há como contemporizar esse tipo de ideologia com Cristo? Há algum vínculo de união entre a luz e as trevas, conforme 2 Coríntios 6 e 14? Meus irmãos, pode haver sinceros seguidores de Jesus que abracem esse tipo de filosofia? Sim, por ignorância de ambas, ou seja, das escrituras e da própria ideologia que afirmam seguir. Voltemos a Mamona. Há pessoas que sabem exatamente do que se trata a sua ideologia. E aqui citei ideologia, e em particular o comunismo, mas vou alargar o conceito. Muitas pessoas dizem possuir ideologias. Há um antigo cantor popular que cantava ideologia, eu quero uma para viver, mas que ao final teve sua vida encurtada como consequência da vida de pecados que levou. Em certo sentido, não há nada demais acreditarmos em algo. Se a pessoa crê que o veganismo é uma forma de se alimentar mais saudável, desde que mantenha para si e não queira obrigar ninguém a parar de comer carne, qual o problema disso? O problema das ideologias, das filosofias de vida, é quando as colocamos acima de Jesus e sua palavra. Meus irmãos, eu, como qualquer outro, também acredito em muitas coisas e acho interessante várias correntes de pensamento. Mas se alguma delas vai de encontro à palavra de Deus e aos valores do reino, eu me recolho à minha insignificância, boto meu rabinho entre as pernas e permaneço com a palavra. Em tudo ela deve prevalecer. Outra situação de cunho prático que já vi ocorrer muitas vezes. A pessoa sai da igreja sem nem dar bom dia aos pastores e líderes que lhe ajudaram e abençoaram por tanto tempo. Ao contrário, sai falando mal e até inventando mentiras. Passado algum tempo, sem pedir perdão a ninguém, sem submeter a uma disciplina, a um discipulado, a nada, a pessoa vem se esgueirando de volta, aproveitando-se dos laços de amizade que talvez ainda conserve,
de maneira dissimulada, volta a frequentar a mesma igreja na cara mais mal lavada do mundo. A palavra de Deus é límpida e transparente a esse respeito. É nossa obrigação julgar e tratar com rigor aqueles que são membros da igreja e estão pecando nessas coisas. E Paulo manda até expulsar pessoas assim. Ah, Eliade, mas isso é muito autoritário, não é nada tolerante. Não, meu amigo, meu irmão, isso é bíblico. E digo mais, a igreja como instituição religiosa é uma pessoa jurídica de direito privado e possui direitos semelhantes aos de uma associação, entre as quais há a possibilidade de receber ou não pessoas que aceitem ou se recusem a aceitar seus valores, e retirar de seu rol de membros pessoas nessas condições, cujos detalhes fogem ao escopo dessa reflexão. Ainda na esfera jurídica, se a pessoa está causando tumulto ou transtorno, ou promovendo abertamente valores que contradizem o que aquela instituição prega, por melhores que fossem, e normalmente não são, a instituição também tem a prerrogativa de retirar do seu espaço físico essa pessoa. Mas para concluir, voltando ao tema de hoje, você talvez me pergunte, Eliade, mas se for em relação a pecado, não vai sobrar ninguém na igreja. E você tem parcial razão. Meu irmão, por óbvio, não estou sequer sugerindo que a igreja não receba pecadores. Primeiro, porque essa é a nossa missão. E segundo, porque se não receber, pode fechar as portas. Todos somos pecadores. Mesmo redimidos, ainda sofremos os efeitos temporais do pecado e eventualmente caímos. Não há quem deixe de pecar e se alega isso está mentindo, conforme 1 João 1, 5 a 10. Essa é a mensagem de Deus essa é a mensagem que Deus nos deu para transmitir a vocês. Deus é luz e nele não há escuridão nenhuma. Portanto, se dissermos que temos comunhão com ele e continuarmos a viver na escuridão espiritual, estamos mentindo e a verdade não está em nós. Mas se estivermos vivendo na luz como ele está na luz, então temos uma comunhão maravilhosa uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando a aceitar a verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a maldade. Se alegarmos que não pecamos, estamos mentindo e chamando Deus de mentiroso, e sua palavra não está em nós. 1 João 1, 5 a 10. A questão então não é se pecamos, mas se permanecemos caídos, se vivemos em pecado, se a nossa vida é uma vida de pecado, se comemos, bebemos e respiramos pecado. É uma questão de nova natureza, se somos ou não somos novas criaturas, se as coisas velhas ficaram ou não para trás, conforme 2 Coríntios 5,17. Um último aspecto a considerar com relação a falsos irmãos é que, em exercendo a disciplina eclesiástica bíblica radical, como os Amish fazem em suas comunidades nos Estados Unidos, por exemplo, que banem aqueles que se recusam a seguir seu estilo de vida, e aqui novamente falo da mamona e não do joio, se pararmos de comungar, de tratar como amigos, como camaradas, como irmãos na fé, aqueles que definitivamente não são, pode ser que isso, de alguma maneira usado pelo Espírito Santo de Deus, lhes constranja a ver o seu erro e, quem sabe, trazê-los finalmente à verdade. A minha oração, então, é para que possamos ser cautelosos como a serpente, cuidando das ovelhas ao lidarmos com os lobos que tentam se disfarçar e se introduzir no aprisco. Que Deus nos ajude a discernir os verdadeiros dos falsos irmãos, de maneira a preservar o corpo das más influências, valores e pecados que eles trazem à congregação. Deus nos abençoe.